Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sandra Pugliese e nós vamos falar de alfabetização. Bom, eu tenho muitos vídeos que tratam desse tema da alfabetização e em muitos deles eu faço planejamento, eu dou dicas, mas eu achei importante agora, nesse começo de ano, fazer um resumo e colocar aqui nesse vídeo, bem rapidinho, quais são os principais passos que você precisa seguir para alfabetizar as suas crianças rapidamente. Falando da sala de alfabetização, das crianças com 6 anos, existem alguns procedimentos que é importante que você tome todos os dias para garantir que as suas crianças se alfabetizem de forma mais rapidamente. Primeiro, apresente o alfabeto para as crianças e mostre para elas que o alfabeto representa os sons da fala. Muitas vezes, isso não é dito para as crianças e elas não conseguem perceber sozinhas. Quando elas percebem que essas letras representam os pequenos sons da nossa fala, elas passam conforme elas forem escrevendo, tentar colocar aquelas letrinhas que elas estão ouvindo e não letras aleatórias. Para ensinar o nome das letras, existem diversas musiquinhas e também para ensinar os sons das letras, a gente pode recorrer às onomatopeias que eu criei, porque é uma maneira divertida de fazer as crianças entenderem quais são os sons os fonemas, não é? E como elas podem representar isso na escrita. Eu também recomendo que vocês deixem o alfabeto visível, tanto em sala de aula ou como nas paredes de casa. Olha que ideias bonitinhas, não é? Porque as crianças precisam ter acesso a essas letras. Como você vai mostrar o alfabeto todos os dias, vai ler o nome das letras, vai falar o som das letras, é importante que eles vejam o alfabeto. E se você é um pai, você está com esse alfabeto na parede, você pode fazer brincadeiras. Olha, vamos lá achar o M do macaco, vamos lá achar o P do pinguim. Enfim, diversas maneiras de você brincar com o alfabeto na parede do quarto da criança. Algumas escolas não deixam os professores colocar papéis nas paredes, mas é importante conversar com a direção da escola e falar sobre a importância desse material estar visível para eles. Uma sala com bastante papel na parede é uma sala onde você está dando informação escrita para a criança, você está deixando à vontade. Isso é bem legal para acelerar o processo de alfabetização. Então, tendo o alfabeto lá em cima da letra, fazendo com que as crianças saibam que as letras representam os sons da fala, é preciso trabalhar com isso todos os dias. Porque algumas crianças já vêm da educação infantil, como a pré-alfabetização, como eu disse, ela já vem com esse estímulo. Mas principalmente na rede pública, a gente não vê isso acontecer. Muitas crianças chegam no primeiro ano sem ter acesso sem saber o que é letra, não é? Então, é importante você fazer esse reforço todos os dias para que haja uma memorização. Incluam na rotina diária da sua sala de aula, nos primeiros minutos de aula, a leitura do alfabeto, falando o nome das letras, e depois você volta e vai falar o som que as letras fazem, né? Olha, vamos lembrar qual que é o som da letra A, qual que é o som da letra B, porque assim, as crianças que já lembram vão ajudar aquelas que ainda não lembram. Faça isso por 1, 2 ou até mesmo 3 meses, até você perceber que todas as crianças já sabem falar o nome de todas as letras e o som de todas as letras. Existe uma música online chamada As Letras Falam, é um vídeo muito legal, eu acho bacana. Se você tiver a oportunidade de apresentar em sala de aula, apresentar em casa para sua criança, é tão facinho, coloca no celular, deixa a criança assistir todos os dias. E também tem uma outra historinha que eu chamo a história das vogais, que também é legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo tanto da música quanto da história das vogais, que é que vocês possam utilizar em casa ou na escola com os seus pequenos. Se você tiver a possibilidade, imprima. Olha, no meu site, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, eu tenho uma tabela que é um silabário. Imprimam um para cada criança e peçam para que eles colhem no caderno. Por quê? Sempre que eles tiverem dúvida de como escrever uma sílaba, eles vão ter ali, na capa do caderno, um recurso para lembrar que letras eles precisam usar. Por exemplo, para escrever me. E eu também acho bacana, se você tiver a
possibilidade, ali no meu site vocês vão encontrar uma outra tabela, que é a tabela com os sons das letras. Também, se vocês tiverem a oportunidade de imprimir e deixar isso no caderninho das crianças, é uma boa. Outra coisa que eu percebo que faz as crianças perceberem muito a relação entre o som e as letras é a minha historinha do ano. As crianças adoram demais. Então vocês podem encontrar essa história logo no começo do ano. Teve algumas professoras já que me escreveram dizendo que essa história dá super certo e que inclusive elas fizeram um painel, né? Que desenharam a árvore no papel pardo, fizeram um ão, as letrinhas vêm, elas fazem encenação e dá muito certo. Deixa lá pregado na parede, repita, conte a história quantas vezes você achar necessário, até que você saiba, até você perceber que as crianças memorizaram esse som ão. Também ajuda bastante nesse entendimento das relações entre letras e sons. Então, para que haja uma alfabetização rápida e eficiente dos seus alunos, você precisa fazer um trabalho intenso e sistemático com as letras todos os dias. Então, eu vou sugerir aqui uma letra por dia. Muita gente me pergunta, professora, qual é a melhor sequência para ensinar as letras? Algumas escolas vão te obrigar a fazer na sequência do alfabeto. Mas se você tiver a possibilidade de escolher, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo a sequência que eu acho que é perfeita para você apresentar as letras, tá? Então, por quê? Porque é mais fácil das crianças relacionarem os sons e o nome da letra com essas letras que estão nesse vídeo. Mas enfim, se você tiver que fazer na sequência do alfabeto, não tem problema. Bom, então vamos começar. Vocês podem usar também como ajuda para esse planejamento de vocês aqui das letras. Eu tenho duas playlists, a playlist curso de alfabetização, nas 5 primeiras aulas são planejamentos, tem algumas ideias para trabalhar as letras, e depois eu tenho uma playlist chamada Dia a Dia na sala de alfabetização, onde eu falo de atividades para vocês darem para as crianças diariamente, de acordo com as letras que vocês estão trabalhando, tá bom? E aí vocês comecem o seu dia, então, lendo o alfabeto, falando do som da letra, do nome da letra, e aí você vai trabalhar a letra A, por exemplo. Então, você vai dar diversas atividades para trabalhar a letra A. E você vai querer desenvolver a consciência fonológica dessa criança. Consciência de sílaba, consciência de rima e a consciência dos fonemas, tá? Consciência fonológica não é só falar de fonema, mas também falar de sílaba e de rima. E aí, como a letra do dia é a letra A, vocês vão trabalhar sílabas e rimas sempre, então, pensando na letra A. Então, para trabalhar a consciência silábica, vocês podem apresentar várias figuras começadas com a letra A e aí você vai contar as sílabas com as crianças. Então, para começar, né, lá no começo do ano, você pode bater palmas com as crianças. Olha, essa é uma mora. Vamos ver quantas sílabas tem a palavra mora. Não esqueçam, gente, de falar do que é sílaba, né? Sílaba é cada emissão sonora que cada vez que a nossa boca abre, nós estamos emitindo uma sílaba. Então ensinem isso para as crianças. Eu também tenho um vídeo falando de consciência silábica, vou deixar aqui na descrição, se precisar, assistam. E aí, vamos lá. A, mora, olha, 3 sílabas. Vamos ver, avião, né? E aí por diante, trabalhem sempre com a letra A. Consciência de rima, vocês vão fazer rimas que acabem com A e pedir para que as crianças separem em grupo as palavras que terminam com A, né? Que vocês percebem esse som A no final. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer o grupo A e O, vocês podem falar, olha, uma termina com esse som O e a outra termina com o som A. Então, vamos dividir essas palavras em 2 grupos. Essa é uma maneira de você trabalhar rimas. Mas se vocês forem no Google e pedirem lá atividades para trabalhar rima com a letra A, virão muitas atividades. Então, também dá uma pesquisada. E aí eu tenho a caixa de palavras, eu falo muito dessa caixa de palavras no meu planejamento, nas minhas 5 aulas,
no começo do curso de alfabetização. Então é uma caixa onde vocês vão pôr diferentes figuras lá dentro e aí vocês vão pedir para as crianças tirarem aquelas vão tirar as palavras e vão selecionar aquelas que começam com a letra A, por exemplo, tá? Porque hoje é o dia da letra A, então, gente, vocês vão colocar na caixa muitas diferentes palavras, mas principalmente muitas que tenham a letra A, porque é o seu dia de trabalhar a letra A, então você tem que trocar as figuras dessa caixa todos os dias. E por fim, nós já fizemos atividades orais, brincadeiras, leituras, certo? Então, nós também vamos trabalhar a escrita. Não importa que as crianças não saibam escrever ainda, porque vocês vão auxiliar. Então, vocês vão dizer, gente, agora nós vamos escrever 10 palavrinhas que começam com A. E aí, você vai ajudando as crianças na lousa, tá? Então, se você tá na escola, você vai falar, gente, vamos pensar numa palavra com A, alguém tem alguma ideia? Vê se as crianças falam alguma palavra que começa com A. Se não sair, você vai ajudando no começo. Então, olha, amiga, vamos ver como escreve A. Olha, só letra A. Para fazer Mi, olha, a gente não aprendeu ainda, mas eu vou ensinar para vocês. Para fazer Mi, tem 2 sons aí, ó, I. Mi, então é o M e o I. Para fazer o G, a gente vai usar o G e o A, que o G vai fazer G e o A. Então, vocês vão escrevendo essas palavras na lousa com eles, não importa que você está escrevendo, o importante é você dar o direcionamento. Mostrar para as crianças por que você está colocando A, M, I, G, A, né? Exatamente é porque você ouve esses sons na pronúncia das palavras. Então, a ideia toda dessa escrita coletiva no começo é fazer com que as crianças entendam cada vez mais a importância delas perceberem os sons, os fonemas das letras para poder registrar isso na escrita depois. E é isso, pessoal. Esse foi um vídeo rápido, tá? De uma maneira bem resumida, o que vocês podem fazer para alfabetizar suas crianças bem rapidamente. Vocês vão precisar de mais teoria, de mais profundidade no que eu coloquei aqui. Por isso, assistam os links que eu coloquei aqui na descrição desse vídeo. Eles todos vão te dar um maior suporte teórico e até mesmo didático para você planejar melhor as suas aulas e o seu começo de ano. Boa sorte para vocês, pessoal. Um grande beijo. Tchau!